Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa, começando a semana aqui nessa terça-feira, como sempre, recebendo uma personalidade. Personalidade dessa vez, eu diria personalidade jurídica. Não é isso, Rebouças? Com certeza. Como é que foi o seu final de semana? Foi bom, meu amigo, graças a Deus. E realmente é uma personalidade jurídica. Sim. Né? Faz a diferença dentro das questões jurídicas e faz a diferença principalmente nas universidades do estado de Ceará. Então, essa noite nós estamos recebendo o Dr. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque. Ele se titula advogado trabalhista, criminalista, mestre em Direito Constitucional. Por que eu falei ele se titula? Porque eu acho que ele é muito mais do que isso. Deixa eu explicar. Abre aspas, fecha aspas. Doutor em Educação Jurídica, livre docente em Direito e Processo Penal, ex-presidente da OAB, portanto, está por dentro de tudo que acontece na OAB, está internado, e ex-diretor do curso de Direito da UFC. E, para completar o currículo do doutor, que é muito mais extenso, eu vou resumir, ex-reitor da UFC. Não é isso, Rebouças? É uma personalidade, né, Rebouças? Com certeza. O doutor Cândido desde a formação dos advogados, ele sempre esteve inserido nisso, reitor da Universidade Federal do Ceará, na época do governo passado, do governo Bolsonaro, foi diretor do curso de Direito muito tempo, né? É um advogado criminalista reconhecidíssimo em todo o estado de Ceará e em todo o Brasil, né? E muito respeitado, e foi um presidente do AB que fez grandes mudanças na época da sua gestão à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Ceará. E é uma honra recebê-lo aqui, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, disponibilizar esse tempo para o público em casa. É muito bom tê-lo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com o Carlos Mastieri e com meu amigo Carlos Rebouças, né, advogado. Nós nos conhecemos e temos lutado aí na nossa advocacia há quantos anos, né? E é muito bom estar aqui conversando com vocês dentro de uma perspectiva de se debater temas que hoje são muito caros à sociedade brasileira. Eu acho que ter programas onde a gente possa discutir sem medo de falar, sem limites para falar, claro, com todo respeito, com toda a educação, mas com a possibilidade de fazer reflexões profundas sobre temas que hoje estão aí angustiando a nossa sociedade. É um privilégio muito grande, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a generosidade da apresentação que vocês fizeram. Né? Isso Nós que próprio dos amigos. E lembrando, doa a quem doer. Sim, fala a verdade aqui. E eu sou autorizado a usar essa frase, né, Rebouças? Você sabe que eu sou autorizado pelo Cid Carvalho. Dr. Cid Carvalho. Na última vez que eu estive na casa dele, eu entrevistando, ele nos deu uma entrevista. Ele não recebe jornalista nenhum. A minha ele recebeu depois de 9 anos sem dar entrevista. Eu tive o prazer de recebê-lo e eu pedi para ele, eu posso usar o doa quem doer? Você, eu autorizo que use. É uma personalidade, né? O professor Cid, ele foi meu professor na Faculdade de Direito. Fui aluno dele, tive esse privilégio. Depois eu fui presidente da OAB, ele era um dos advogados destacados. Fui colega dele como professor da Faculdade de Direito, não é? Então, a vida tem sido muito generosa comigo, né? Tem me botado para contracenar com pessoas como Cid Carvalho, Paulo Bonavides, dentre outras pessoas maravilhosas. Paulo Bonavides, Isso aí Eu tive o prazer de conviver com o professor Paulo Bonavides no escritório durante 20 anos. É um privilégio muito grande. Com certeza. Né? O professor Paulo conviveu, a gente tinha aquela convivência diária. E conversar com o professor Paulo Bonavides é sempre receber uma aula. É impressionante. A abordagem que ele fazia dos temas, qualquer tema que você apresentasse ao professor Paulo Bonavides, ele tinha sempre uma abordagem jurídica, sociológica,
filosófica, cívica, muito grande. Era muito... Não, ele é sensacional. Interessante. E uma serenidade no falar, uma humildade. Ele era tão sereno. Vou contar a história que uma vez eu estava no sítio lá na Lagoa Redonda, na casa dele. Ele residia ali na Lagoa Redonda. E ele conversando comigo e sentou a mosca no nariz dele. Ele continuou comendo. Eu falei, doutor, a mosca. Então ele era tão sereno. Por que eu estou dizendo isso? Tão sereno, tão tranquilo, que nem a mosca o incomodava, entendeu? Ele era fantástico. Ele era assim, e nós trocávamos muita ideia, né, de vários aspectos, vários assuntos. E ele sempre tinha aquela calmaria, né, no responder, no colocar. Ele não saía do tom. Foi o jurista brasileiro mais reverenciado no exterior que eu conheci. Com certeza, o maior doutrinador de direito constitucional da história. Eu tive a oportunidade, eu viajava muito com ele, né? Até ele gostava, já com certa idade, então eu viajava sempre com ele para dar apoio a ele, e eu ficava impressionado, né, com a maneira como ele era referenciado e reverenciado. As pessoas tinham muito respeito, muita admiração por ele. Isso é uma coisa fantástica, é um patrimônio. Como ele era recebido no STF. Ah, sim. Tem um amigo, um colega, que disse que nunca viu. Então, Paulo Bonavides no STF, passando os gabinetes e os ministros saindo para cumprimentar. Veja bem, não é que ele entrava para cumprimentar os ministros saíam no corredor para cumprimentá-lo. Quer dizer, imagine. Né? Não, eu estudei a minha faculdade toda pelos livros dele, né? Direito Constitucional, fantástico. Ele é muito fantástico. Fantástico. Mas, professor Cândido, eu queria começar pela formação acadêmica. Né? A UFC é uma das universidades federais de maior destaque no Brasil. Né? Em todas as áreas, ela sempre formou grandes bacharéis, em todas as áreas. E no direito, né? Personalidades aí, como você próprio, doutor, como o seu próprio, como o teu professor, como você falou, Paulo Bonavides, o Cid Carvalho. Então, assim, um celeiro, né, de... Hugo de Brito Machado. Hugo de Brito Machado, um mestre no direito previdenciário. Então, assim, é algo... Aliás, no direito tributário. Direito tributário. E, assim, é algo... Promovia grandes debates. Eu me lembro que tinha grandes debates na UFC, até entre o professor Hugo de Brito e o... Arnaldo Vasconcelos. Exatamente. Eram debates, assim, fenomenais, né? Então, assim, a UFC, professor Cândido, o que o senhor pode nos falar hoje da atual situação da UFC? E eu queria, inclusive, que o doutor abordasse aqui essa questão agora, de alguns dias atrás, onde a UFC, de forma inexplicada, né, ela rompeu um convênio que seria, assim, para o acadêmico cearense, para o povo do estado do Ceará, seria fantástico, com as melhores universidades do estado de Israel, que é onde tem a maior tecnologia hoje em dia, é em Israel. Né? Tudo de internet, tudo de tecnologia vem de Israel. Né? Para você ter ideia aqui, só algo que qualquer pessoa conhece porque estava na mídia. Aquele sistema de defesa do domo de Israel, ali já mostra a capacidade tecnológica, científica, né? O estudo das universidades de Israel. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco da UFC e explicasse para o nosso telespectador o que foi que aconteceu e desse um histórico sobre isso para as pessoas entenderem. E o pior, fazer um adendo aí, abre aspas, por um idealismo pessoal. Sim, idealismo político. Pessoal de alguém. Pessoal de alguém, com certeza. Que rompe... Que prejudica o povo. Que rompe um contrato com uma universidade, né, a nível da Universidade de Israel. Explica um pouco o que aconteceu, porque nós estamos todos aqui, assim, meio chocados com essa situação. Né? Vamos lá. Deixa eu começar pela questão da formação jurídica. O Brasil vive, e eu acompanhei isso muito de perto, porque de 2013 a 2015 eu fui da Comissão Nacional de Educação Jurídica, que é a comissão que dá o parecer para a abertura dos cursos de direito, para o recredenciamento dos cursos de direito e tal. Então, naquela época, não é? Nós tínhamos 1.246 cursos de direito no Brasil. E alguns sem nenhuma condição. Alguns cursos que realmente não podiam continuar. E nós, na época, negociamos com o Ministério da Educação para criarmos alguns fundamentos, né? Criar protocolos, né? De modo que a gente pudesse estabelecer alguns critérios para que os cursos pudessem funcionar. Ou seja, o que você espera de alguém que termina o curso de Direito
é que ele tenha uma formação humanística, que ele tenha uma formação jurídica, que ele seja um jurista, que ele seja um intelectual. Até porque, diferentemente de outras atividades, como, por exemplo, quem termina medicina é médico. Quem termina engenharia, engenheiro. Enfermagem, enfermeiro. Quem termina direito ainda não é nada. Depois é que ele tem que fazer o exame da OAB para poder ser advogado, ou fazer qualquer concurso para ser juiz, promotor, delegado, procurador. Então, você forma um jurista, você tem que ter uma boa formação. E nós verificávamos, à época eu era diretor da Faculdade de Direito aqui da UFC, e eu recebia a Faculdade de Direito, ela não estava entre as 20 melhores do Brasil. E em 4 anos ela se posicionou como uma das melhores, entre as 5 melhores do Brasil. Chegamos mesmo quando foi feito o 15º exame unificado da OAB, a maior aprovação foi, a média de aprovação dos 15 primeiros foi da UFC. O que mostrava a qualidade do bacharel que nós estávamos formando. Mas o Brasil acabou liberando a criação de inúmeros cursos. Eu acho que o Ceará hoje, no estado do Ceará hoje, nós devemos ter aí quase 50 cursos de direito. O que é claramente um absurdo, uma dificuldade muito grande. E eu vi agora que estão fazendo isso na medicina. E é preciso ter muito... virou um negócio. É preciso ter muito cuidado com virou um negócio. Então, nesse mundo de dificuldades que nós temos, é muito importante você ver a formação que a UFC faz hoje dos seus bacharéis. Hoje, quem termina o curso de Direito da Faculdade de Direito da UFC, ele sai com uma muito boa formação jurídica. E eu fico muito orgulhoso disso, porque eu fui aluno, monitor, professor, chefe de departamento, diretor, reitor. Então, minha vida está muito ligada ao UFC, muito ligada. E eu tenho muito orgulho disso, tenho um carinho muito grande pela universidade. Eu até brigo, eu passo mais tempo, eu tenho mais tempo dentro da UFC do que na casa dos meus pais, porque eu saí muito cedo do Piauí para cá, então eu tenho o dobro de tempo lá. Enfim, e hoje nós temos muito orgulho, nós temos no Ceará aqui alguns bons cursos de direito, mas essa não é a regra no Brasil, e aqui mesmo no Ceará, eu acho que nós precisamos ter cuidado nesse tipo de formação. E como devemos ter cuidado com a formação de uma maneira geral? Porque, vejam os senhores o seguinte, não se conta, por exemplo, a história do Estado do Ceará sem que se dedique pelo menos 2 ou 3 capítulos desse livro ao UFC. Imagine o que seria o Estado do Ceará sem a Universidade Federal do Ceará. É inimaginável. A universidade foi criada em 1954, mas os cursos, como o de Direito, foi criado em 1903, e outros foram criados ainda na medicina, agronomia, enfermagem, odontologia, na primeira metade do século XX. Então, a universidade, esses cursos depois formaram a UFC, o início da UFC. Então, é preciso que se conte essa história. A história do Estado do Ceará passa pela história da UFC. E é preciso que tenha muito carinho por isso, pela formação. Que tipo de médico nós estamos formando? Que tipo de advogado nós estamos formando? Que sociólogo nós estamos formando na nossa UFC? Quer dizer, a universidade ela tem a independência e a autonomia acadêmica necessária. Será que ainda temos isso? Porque hoje a gente verifica que as universidades, de uma maneira geral, elas estão sendo tomadas com viés ideológicos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E eu fui reitor lá e sofri isso. Eu sofri. Só para te dar um dado, fizeram muitos movimentos contra mim porque eu fui o segundo da lista. Eu não fui o primeiro da lista. Então, a esquerda, o PT principalmente, e alguns deputados não invadiram a universidade, mas ficaram protestando, me chamando de interventor. E eu vejo agora, no começo do ano, o governo Elmano não respeitar a lista do Ministério Público. Eu não vi nada de errado, Sim. Porque não é fila, é lista. Doutor Cândido, e o procurador que foi indicado é um procurador excelente. E o governador disse, olha,
é uma prerrogativa minha escolher os 3 que estão na lista. Mas não respeitaram isso quando o Bolsonaro me indicou. Isso. Só um parênteses para o nosso público entender, né, que não é do direito entender. Cargos de desembargador, de procurador-geral do Ministério Público, cargos para chefiar até a Defensoria Pública, né, e também os cargos de reitor das universidades, que são considerados, inclusive respeitados, né, quando tem reuniões em Brasília, como ministros ali são recebidos. Não é isso? Os cargos são escolhidos ou pelo governador do estado, ou pelo prefeito, aliás, pelo presidente da República, no caso de cargos federais, de uma lista de 3 nomes. Então, tem o primeiro colocado, que é em uma eleição interna, tem o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Não há a obrigatoriedade, senão não era lista, como o professor Cândido Era disse fila. aqui. Era fila. Então, é claro que se eu sou o presidente da República e eu tenho um alinhamento ideológico para governar aquela nação, ou sou governador do estado e tenho também um alinhamento ideológico para governar aquele estado, desses 3, eu vou escolher o que está mais alinhado comigo, é lógico. Por isso que o professor Cândido foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser o reitor na época. Sem dúvida. Então, e durante os 4 anos em que eu fui reitor, havia uma sistemática oposição ideológica e o fundamento seria esse. Não, você foi indicado sem ser o primeiro da lista. O que mostrou depois ser uma hipocrisia sem tamanho. Mas tem que sempre ter alguma coisinha, né? Tem que achar alguma na verdade, coisinha. Agora, veja lá. Quando eu assumi a Universidade Federal do Ceará, a universidade tinha 65 anos de existência, porque ela foi fundada em 54. Tinha 65 anos de existência e tinha uma patente. Só uma patente. 4 anos depois, eu deixei a universidade com 47 patentes, ou seja, botei 46 patentes. Óbvio que eu não fiz tudo sozinho. Isso remonta... Mas comandou uma equipe. Mas comandei uma equipe. E, claro, me aproveitei também a universidade, que são a vitória da universidade, aí envolveu o trabalho de ex-reitores que começaram alguns processos que eu concluí, mas eu criei uma sistemática que permitiu que em 4 anos tivesse 46 novas patentes. Só tinha uma. Contra uma em 65 anos. Mas apesar disso, apesar de reconhecer isso, de ter elevado a nossa universidade a ser reconhecida como a melhor universidade do Norte e Nordeste do Brasil, que não era, as nossas pós-graduações passaram a ser as melhores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Apesar de todo esse trabalho, eu tinha uma oposição da esquerda, como se ela fosse dona da universidade, e a motivação era sempre essa: porque você não foi o primeiro da lista. Depois isso mostrou uma hipocrisia. Mas como é que nós conseguimos transformar a universidade, essa 6ª maior universidade do Brasil, numa instituição em que o empreendedorismo, a inovação fossem ponto, a pesquisa fosse a grande referência da universidade? A primeira coisa que nós fizemos foi criar o condomínio do empreendedorismo e da inovação, para mostrar à comunidade que hoje no mundo as universidades elas se mostram pela capacidade de inovar, de melhorar a vida das pessoas. Porque na hora que a universidade ela tem capacidade de empreendedorismo, de inovação, ela tem uma extensão de qualidade e o ensino melhora muito. E mais do que isso, eu comecei a quebrar as fronteiras ideológicas, as fronteiras de divisões não só ideológicas, mas também de um certo conservadorismo na condução da pesquisa universitária. Eu abri as portas para isso. Ou seja, olha, vamos negociar, vamos dialogar com todos os países que estejam na ponta. Então, por exemplo, eu retomei um convênio com a Universidade do Arizona, que havia sido encerrado em 2011. A Universidade do Arizona, entre 1963 a 2011, 1963, o convênio foi feito pelo grande reitor Antônio Martins Filho, o homem que pensou a nossa universidade, que deu o alicerce da nossa universidade. Mas em 2011
por um desentendimento aí que até hoje não está muito claro, a Universidade do Arizona não quis mais fazer o convênio. E nós fomos lá e retomamos o convênio. Da mesma forma, nós estivemos visitando inúmeras outras universidades, em inúmeros países, Espanha, Portugal, etc. E hoje o mundo inteiro sabe que Israel é um país que desponta na produção de novas tecnologias. O empreendedorismo em Israel é muito presente. Eles são forçados a isso. São esforçados a isso. São forçados a isso. É uma questão de sobrevivência. Pronto, questão de sobrevivência. É o solo muito pouco fértil, etc. E tal. E nós fizemos, então, uma missão para estreitar esses laços. Já havia algum diálogo, mas nós estreitamos esses laços. E nós tivemos das universidades israelenses, em 5 das maiores universidades israelenses, firmamos alguns convênios, etc. Promovemos, em 2023, um congresso na área de medicina e trouxemos um dos melhores pesquisadores da Universidade de Tel Aviv. Ele esteve aqui fazendo o congresso. Esse professor, inclusive, se imagina que ele receba um prêmio Nobel e não vai demorar muito, porque ele tem uns estudos na área oncológica, né, muito avançados. Esse professor eu tive o privilégio de receber na minha casa, que é uma maneira que você tem de aproximar os professores. Chamei os professores da Faculdade de Medicina e tivemos na nossa casa conversando para criar exatamente essa possibilidade. E eu fiquei muito triste agora quando eu vi a universidade, de maneira unilateral, suspender um edital com a Universidade Israelense em face da guerra que está havendo lá entre Israel e Hamas. O nosso convênio, os convênios da universidade, eles são estritamente Não, mas nós precisamos explicar melhor. Em face da guerra, e a universidade entende que Israel não deve atacar o Hamas. Isso. Eu não entro muito. Não, mas eu entro. A questão Aí precisa explicar, né, Rebouças? Hoje até houve depois uma explicação de que eu não quero intencionar. Na verdade, se eu pudesse, eu queria resolver para que a pesquisa acadêmica ela fosse deixada de lado e nela não tivesse viés ideológico. A explicação foi dada que alguns pesquisadores estariam lá participando da guerra, mas Israel nunca alegou isso. As pessoas com que a gente tem, as notícias que a gente tem, na verdade, a Universidade Israelense, ela foi tomada de surpresa e eu espero que seja repensado. E seguindo a vossa linha de raciocínio, o que é que a universidade, tanto brasileira... O que é que um reitor da universidade daqui tem a ver se lá em Israel os pesquisadores... Não, peraí, eu vou mais adiante aí. Serve o exército de Israel. Eu vou mais adiante. O que a Universidade de Israel e a Universidade Brasileira tem a ver com a guerra do Hamas? Eu acho que o conflito Hamas-Israel não deve ser colocado na mesa pela UFC. Eu acho que não, mas respeito a posição da universidade, não concordo com ela, não concordo. Eu acho que não deveria ter acontecido isso e espero que isso seja retomado, porque isso é muito bom para a ciência brasileira, isso é muito bom para a tecnologia brasileira. Enfim, o empreendedorismo e a inovação ganha muito quando mantém relações acadêmicas, puramente acadêmicas, com as melhores universidades do mundo. E nós estamos falando das melhores universidades do mundo. Então, são essas coisas, Rebouças, que me deixam muito triste. Você vê, eu não entendo ainda, não entendi ainda e não concordo com a suspensão do edital, considerando a guerra. Porque quem podia alegar isso era Israel. Dizer, olha, eu não posso continuar com esse edital, nesse momento tal. Mas Israel não disse nada. A iniciativa foi da UFC. E eu acho isso errado. Eu respeito, o reitor tem o direito de fazer isso. A administração superior fez, mas eu não concordo. E se eu ainda fosse reitor, isso não teria acontecido, porque eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu acho que nós teríamos que manter as nossas pesquisas, respeitando a autonomia de todos os povos, respeitando a autonomia de todos os países, buscando contribuir para a harmonia entre os povos, mas a pesquisa ficando aqui ao lado. A universidade não tinha por que fazer isso, porque acabou se tornando um ato de hostilidade. Eu acho que nós não precisamos. Com certeza. E a capacitação. Quantos professores da UFC foram capacitados pela Universidade Americana durante aquele período, né, de 1963 a 2011, com o convênio lá com a Universidade Norte-Americana? Foram quantos capacitados? 162 professores da UFC foram
foram formados mestres e doutores. Fizeram mestrado e Esse doutorado. câmbio tem que ser estendido pelo mundo. Imagine o que ia acontecer com esse convênio esse com câmbio tem que ser estendido Israel. pelo mundo. O que eu não, mas assim, a gente antes de criticar, nós vamos fazer um convite aqui, Rebouças, para que o reitor, vamos pedir para ligar para o reitor, para que ele venha até aqui tentar nos explicar o porquê desse rompimento. Porque é uma coisa muito séria. Justificar a guerra, como disse o professor Cândido, quem teria que justificar o elemento guerra seria Israel, e Isso. não nós, Ceará. aqui, os brasileiros cearenses. A UFC, Né, o UFC, no de caso, Direito, né? Na Quer dizer, verdade, eles suspenderam um edital que já estava publicado. Então, Já está publicado? Então, já são coisas que a gente precisa entender, né? Porque não podemos fazer, esquece PT, PSDB, PCOQ, para mim, vocês falam no mesmo saco. Eu quero entender que idealismo é esse e o porquê desse idealismo. Com certeza. E nós temos que chamar atenção sobre isso. Sim. Chamar atenção. O prejudicado é o Porque, povo Só cearense. perde a atividade acadêmica. O grande prejuízo perde o aí crescimento é intelectual. para- Perde o crescimento No intelectual. momento, o empreendedorismo, no momento, a inovação, no a momento em pesquisa. que o governo do PT está aí se vangloriando, aqui no estado do Ceará, porque estão trazendo aqui o ITA, né, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né, para o Ceará. Aí suspende o E edital aí desse. suspende um convênio das Uma universidades do Brasil, tecnologia, UFC, que nós já temos aqui, como o professor Cândido disse, começou a formar advogados em 1903, e aí suspende, em todas as áreas tem hoje, a UFC em muitas áreas, né, importantes como medicina e tudo mais. E aí suspende um convênio desse com a Universidade de Israel. Eu espero que haja um diálogo em torno disso e que esse edital seja retomado, porque eu acho que ele é muito Com importante certeza. para a nossa universidade. Eu não sei. Mas eu respeito. eu vou mais Eu não longe. concordo, até Ah, porque eu não- participei. enquanto eu não concordo. entender, eu retiro meus respeitos. Porque eu preciso entender. Porque a falta de respeito não é nossa, não. Não ao UFC. Não ao UFC, não. A pessoa que teve tomou essa essa decisão. atitude. Merece respeito? Não. Porque é uma atitude pessoal, egoísta, eu diria. É uma atitude individual. Se isso aconteceu. É porque para Eu chegar acho no que edital, se isso a melhor aconteceu. maneira seria convidá-lo. Eu vou convidá-lo. Mas por isso que eu estou dizendo, para ouvi-lo. Porque para se Pra chegar ouvi-lo. para se chegar num edital desse, Marcelo, porque até para o público entender também, para ser um edital desse publicado, não é alguém que sentou e escreveu e publicou. claro que Houve não. todo um estudo, houve todo um diálogo, E mobilização de professores, alunos, etc. Um trabalho Há de- toda uma mobilização. um trabalho de ir a Israel, de conhecer as universidades, de eles virem aqui. Então é um trabalho gigantesco. Jogaram fora com uma canetada? Não pode. E a motivação aqui para mim não ficou muito clara. A motivação não ficou clara. E agora a pergunta que fica: Israel vai aceitar retomar? Já é um segundo problema. No segundo momento? Não sei. Segundo problema, eu acho. É um segundo problema que vai ter que se apurar. Rapaz, olha, tem umas coisas que. Porque isso não é política, isso é politicagem. Isso é a coisa mais nojenta que tem. Porque política nós precisamos É da o que política. acontece. Discutir o política que é pode bom. ter acontecido, Agora, você né? usar, Ideologia, né? você usar a força da tua caneta para fazer politicagem, pô. Ideologia, na verdade. né? Sacanagem, Que pode ter prejudica sido. todo o intelecto de uma... Eu acho que ele de um- precisa conversar com eles, tentar entender. Eu realmente não entendi ainda. E não Se o senhor que está lá de perto não entender, imagine nós aqui. Eu participei. Eu preciso comprar um narizinho de palhaço. Sabe que narizinho de palhaço? Sabe que nariz de palhaço? Uma hora dessa tem que pôr o nariz aqui, porque se ele está do lado lá, não entendeu, imagine Ou nós dois seja, aqui. se ele não entendeu e ele foi quem participou de toda a conversação, é. não houve um diálogo com a universidade antes de tomar uma decisão importante dessa. Bom, nós vamos para o segundo bloco aqui, voltamos já e nós vamos falar um pouquinho da OAB. Como é que anda a OAB, né? Que isso também é uma coisa que eu vou te falar, o que tem de reclamação, o negócio tá cruel. Fiquem ligados aí, voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Então, voltando aqui para o segundo bloco, deixa eu só... Me lembrei uma coisa aqui no primeiro bloco, quando o professor Cândido salientou sobre os cursos de medicina. Tá aí um negócio que é difícil de entender, não sei se eu sou cabeça oca, talvez eu seja, né? Ou seja, arrogante, prepotente. É o seguinte, criaram quantos cursos de medicina novos aqui no estado de Ceará, você sabe? Estão Quantos liberando aí. Não lembro esses cabeças. Acho que foi 18, se não me engano. 18 cursos. Um curso de medicina custa de 10 a 15 mil reais. A mensalidade. Aí o que vai fazer? O povo tem condições de pagar, os pais não tem condições de pagar. Aí vão pegar o dinheiro do povo, dinheiro público. que é o dinheiro da... Mas aí há uma outra questão, Não, Carlos, ainda mais grave. Não, mas deixa eu só concluir minha fala aqui. Aí vão pegar esse dinheiro, vão emprestar lá, vão pagar a faculdade do aluno, o dono da faculdade já, Com o dinheiro colocou o dinheiro no público. bolso. Aí eu pergunto, por que não se pega esse mesmo dinheiro, não amplia as universidades federais? Eu não consigo entender, porque nós sabemos como é que é a história. Vai pegar o dinheiro, vai fazer o curso e se pagar é 1%, vai pagar. O restante não vai pagar e depois vem o perdão da dívida. E aí os donos das faculdades, 18 novos cursos. E o pior, será que esses cursos têm capacidade de aprendizagem? Boa formação. Boa formação, Aí- como uma universidade federal tem? Aí é a questão que eu ia colocar. Ao você liberar 18 cursos, por exemplo, no estado do Ceará, está se esquecendo de que não haverá tempo hábil para a formação de corpo docente. Não haverá, você não terá como formar corpo docente à altura. O curso de medicina, ele envolve um complexo de laboratórios, estudos de Clínicos. grupos de pesquisa, clínicas, é muito complicado. Então, mas o que me preocupa mesmo é o tempo para a formação do corpo docente. Eu não sei como é que nós teremos. Eu estou dizendo porque eu via a gente fazer concurso e ter dificuldade no preenchimento de vagas na Universidade Federal, e nós temos 2 cursos em Sobral e outro aqui, uma rotatividade muito grande, e eu imagino com mais 18 cursos. Qual é o tempo hábil que nós teremos para a sabemos qual é a formação? história, né? Para a formação Vamos do corpo financiar, docente? Isso aí me quando preocupa. a faculdade vai colocar o dinheiro no bolso. Também não está errado, é o negócio dele. Né? Agora, se vai ser um curso com a eficácia, se vão aprender realmente, se nós vamos ter bons médicos, futuro a Deus pertence. Agora, eu pergunto aqui, eu deixo uma pergunta tão simples. Por que não se pega o mesmo dinheiro e não se amplia as federais? Certeza, Marcelo. Mas, Marcelo, vamos passar agora na OAB. primeiro... Mas eu acho que eu não vejo propriamente um pecado em você ter cursos privados. Eu acho que Não, mas pode como- ter. como- mas não Eu eu acho acho a quantidade de forma... a quantidade Mas não dessa forma. Não, dessa forma. De O forma problema instantânea, o aí foi a problema é esse. maneira como Mas fez. como se fosse, Não vai dar como tempo. se pegasse o tempo, tem a grande- varinha mágica agora, mais 18 faculdade amanhã. Pim, Tem pronto. grandes cursos particulares aqui em Fortaleza mesmo, de medicina. Em todas as Tô áreas. falando, né? vamos criar mais 18. Mas 18 assim, não tem como. É como o professor disse, não tem como gerar professores capacitados. Você não tem Exato. como pra estar formar dando 18 docente, cursos. Como é que vai ser? Nem 10, não dá. Como é que vai ser? Não vai. Principalmente eu vi- no interior. eu vi- No interior, a rotatividade é muito grande. Doutor, eu vi. Rotatividade que você diz Eu de De corpo docente. grupo docente. O Eu professor vi- entra, ele fica ali 2, 3 anos e sai. É muito comum. A gente tem essa rotatividade, por exemplo, de Sobral. Eu, como reitor, acompanhei de perto. Não é fácil. Então, você imagine outras cidades menores. Sim. Como é que você vai formar e como você vai segurar o corpo docente lá na cidade. E tá Então, ruim isso já, me preocupa. porque nós sabemos, aquela reportagem que nós estamos aqui, que cada 10 médicos, acho que 3 não sabiam tirar pressão.
Peraí, lembra isso aí? Lembro. Acho que é 3, né? Era isso aí, mano. Peraí, ó. O cara doutor, deve 3 peraí, sabe a doutor, pressão. presta atenção. 10 médicos formados. Não sabia ferir a pressão arterial. Como é que é isso? Não é médico. Onde nós vamos desse jeito? É complicado. É Tá complicado. complicado. Mas vamos lá agora. Vamos entrar no advogado formado, já aprovado no exame mais difícil que existe no Brasil, que é o exame de ordem, a prova mais difícil que existe no Brasil. Né? A prova que reprova anualmente, cada exame, 80% é reprovado. De cada 100 pessoas, 80 é reprovado e só 20 passa, é porque o exame não é fácil. Né? E aí, para a pessoa ser advogado. E aí, quando ele é advogado, eu sempre digo, né? Uma coisa que andaram esquecendo é que a OAB sempre foi uma instituição muito forte, uma instituição que esteve presente em grandes momentos da nação brasileira, como a Direta Já, né? Como na época do governo militar, defendendo pessoas que estavam ali sendo presas, algumas, né? Muitos injustamente. Por que a OAB tinha essa força? Né? Por que a OAB tinha esse peso? Porque ela era uma classe de profissionais... Era independente. Totalmente respeitados, valorizados pela sociedade. As prerrogativas eram totalmente respeitadas por outros, como juízes, promotores, delegados. E aí esqueceu-se que a OAB ela serve para isso, para a advocacia, e desviar a finalidade em termos de defesa de prerrogativa, em termos de se meter. Teve um deputado estadual aqui, doutor Cândido, não sei se o senhor lembra, que teve uma fala que ficou até hilária. Ele disse que a OAB quer se meter do pinico à bomba atômica. Né? E realmente, a OAB, o papel, eu sempre digo, o papel primordial dela... Eu acho que tem que se preocupar com direitos humanos? Até tem. Eu acho. Mas deixa eu explicar para você poder entender o telespectador. A OAB tem que se preocupar com direitos humanos? Tem. A OAB tem que se preocupar com o direito do consumidor? Tem. Mas ela não vai ter força para interferir nessas áreas se ela não tiver o seu papel preponderante, que é a defesa do advogado, da advocacia e das prerrogativas do advogado. E a valorização da independência. advocacia. E a independência. Porque se não tiver isso aí, o advogado não tiver valorizado, o advogado não tiver respeitado pela sociedade, respeitado pelas autoridades, a própria OAB vai caindo no seu prestígio junto à sociedade, entende? Aí, se você me permitir, eu queria fazer uma avaliação aí. Veja bem, é óbvio que o próprio ato de advogar, a advocacia em si, ela não é neutra. Como a OAB, ela não pode ser neutra. A OAB sempre teve posições, porque ela é uma das responsáveis pela manutenção e respeito da nossa Constituição, portanto, ela é ativa, ela tem posições muito definidas. O grande problema da nossa instituição é que, do ano 2000 para cá, nitidamente ela foi cooptada pelos partidos políticos. Aí é que está o problema, que o advogado precisa abrir o olho. O advogado jovem, talvez ele não tenha ainda parado para pensar por que nós reclamamos tanto hoje das omissões da OAB. Abrir mão da independência. Da independência. Ela foi, de certa forma, cooptada. Há um ex-ministro do primeiro governo Lula que houve uma recomendação clara nesse sentido de que era preciso ter uma relação do governo melhor com os conselhos profissionais. E aqui no Ceará, claramente isso vem acontecendo. E é engraçado aqui, você vê nitidamente que nós vamos para uma eleição da OAB e os partidos políticos estão se posicionando. Tem uma chapa mais à esquerda, uma chapa mais à direita. Isso não deve acontecer. Nós temos que ter chapas que sejam plurais, tenham representação centro-esquerda, centro-direita, enfim, todo mundo esteja representado. Porque só com essa independência, só com havendo uma identidade na instituição, onde ela busque a advocacia como a sua principal razão de ser, se nós não tivermos essa visão, Rebouças, jamais nós voltaremos a ter a OAB que nós tivemos alguns anos atrás. E nós estamos falando aí de 20 anos. Há 20 anos a nossa instituição tem sido atacada, tem sido vista pelos partidos como uma plataforma de militância partidária. Tem sido manipulada. Isso não pode acontecer. E eu acho que esse ano que nós vamos ter,
Nós temos que pensar muito seriamente em resgatar a nossa instituição, não que ela deixe de ter participação política, não, ela terá. Sempre que houver violação à Constituição, ela tem que estar ao lado da sociedade. Mas de forma independente. Mas de forma independente, nunca vinculada. Nós tivemos no Conselho Federal, o Conselho Federal está completamente desfigurado, E nós tivemos já presidentes do Conselho Federal com clara vinculação partidária. Isso é muito ruim. Recentemente. Eu não estou querendo dizer com isso que o presidente da OAB não possa estar filiado a um partido. Pode, não tem problema nenhum. O que ele não, dele é dele. O que ele não pode é confundir trazer para dentro da instituição a militância política dele com as atividades da instituição OAB. A OAB é muito importante. Você veja hoje esse conformismo que as pessoas têm com o ativismo judicial. O silêncio da OAB é preocupante. O Poder Judiciário, principalmente o Supremo, ele tem tomado as atribuições do Congresso Nacional e a culpa é do Congresso. Portanto, a culpa é nossa que botamos representantes que estão lá. É lamentável que o Senado da República não se faça ouvir nesse país no momento em que o ativismo judicial preocupa a todas as pessoas. Todas. Não há o ativismo judicial hoje no Brasil, ele preocupa quem é de esquerda e quem é de direita. Salvo quem está sendo beneficiado momentaneamente por algum ativismo judicial, todas as outras pessoas estão preocupadas. Porque a democracia, ela não consegue sobreviver se o ativismo judicial atingir patamares alarmantes como está no Brasil. Isso não pode acontecer. Então, o advogado, ele tem essa responsabilidade agora, esse ano, quando nós vamos renovar as 27 seccionais em todos os estados e no Distrito Federal. Então, o advogado precisa pensar o seguinte, olha, eu sou advogado, eu preciso ter uma instituição, porque ser advogado, você conhece bem, você sabe bem, é muito difícil. Nós sofremos muito. Demais. É muito difícil. E a OAB sempre foi a nossa protetora. O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Foi a OAB pela sua autoridade moral, pela sua autoridade cívica, pela sua conduta de imparcialidade, da fiscalização, não só da advocacia, mas na atividade de todos os poderes, que a OAB tem essa função. Ela é indispensável à administração da justiça. Portanto, ela, como indispensável, ela tem o direito, a obrigação de fiscalizar, denunciar qualquer equívoco, qualquer disfunção dos poderes. E nós precisamos retomar essa função para a OAB, que ela perdeu. Ela hoje é uma instituição, as pessoas nem pensam na OAB. E a OAB, pela sua própria capilaridade, ela tem que participar mesmo de tudo que acontece na sociedade. Então, se o presidente da OAB, de qualquer seccional e do Conselho Federal, for vinculado politicamente a algum governante, ele não vai conseguir ter a independência necessária para defender a advocacia. Para defender a advocacia. Defender o advogado. Para defender o advogado. Então, e é lamentável essa responsabilidade. E hoje está assim, nem se exige mais, não está se cobrando que alguém, para ser candidato à presidência da OAB, tenha uma certa formação cultural, tenha uma certa experiência na advocacia. Basta que se façam conchavos políticos e aí já não pode ser assim. Não pode ser assim. E essa é uma responsabilidade dos advogados. Todos os advogados são responsáveis. E esse ano, por excelência, para retomar a independência da nossa instituição. Nós não podemos continuar como está aí. Não tem ninguém satisfeito. Ninguém está satisfeito. Tem bons nomes, eu já ouvi falar em bons nomes que estão concorrendo aí, estão pensando em concorrer à presidência. Vamos incentivar esses jovens advogados, já com alguma experiência. O que nós temos que dizer, não pode continuar como está. Eu acho que essa é a grande questão. Porque, como está, interessa a alguns grupos. Hoje a OAB, do jeito que ela está aí, ela interessa a alguns grupos, mas não interessa ao advogado indistintamente. E ela tem que interessar a todos os advogados. Então, eu acho que esse é o momento... Isso é uma instituição independente. Totalmente independente. Sério, porque você mesmo fala... Mas a política, ela tem o poder
a politicagem, não é a política, porque a política é necessária. A politicagem, ela de forma faceira, ela entra e convence. Sim. É um negócio... O que está faltando, na verdade, são advogados que têm uma proposta ética dentro da advocacia. É isso que o professor Canto está dizendo. Você aqui mesmo, Marcelo, quando nos bastidores, quando nós conversamos aqui, você falou a respeito de um vídeo que você disse que ficou indignado, de uma audiência onde uma testemunha de uma ação trabalhista foi destratada pelo magistrado, ameaçado de ser preso, e o advogado ficou inerte. E aí, tudo isso que o professor Cândido falou, que nós estamos falando aqui sobre, é o reflexo. Vou lhe explicar por quê. Porque a partir do momento que o advogado não se sente seguro, que tem a OAB na sua retaguarda, que tem ali uma defesa de prerrogativa eficaz, que é o que a lei diz? Que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. O juiz, ele preside a sessão, mantém a ordem, é o papel dele, mas ele não tem hierarquia. Ameaçar. O advogado pode interferir a qualquer momento, o advogado pode cobrar que seja a audiência presidida da forma correta, sem ter medo de uma represária. Então, o que acontece hoje é que exatamente por ter se recolhido essa defesa efetiva da prerrogativa, inclusive a defesa preventiva, o advogado sofreu um problema na delegacia, tem advogado que já foi conduzido em Camburão. Nós temos vídeo no YouTube, porque o advogado simplesmente, ele se insurgiu contra algum ato da polícia que era ilegal. Né? E aí, o policial faria aquilo com o juiz? Faria aquilo com o promotor? Não faria. Ele não conhece o artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não tem nenhum artigo falando isso de juiz e de promotor. E que não tem hierarquia, a lei diz, entre juiz, promotor e advogado. Então, isso tem que sair do papel e ir para a prática. Eu passei de 2007 a 2020 à frente, né, na coordenação de defesa da prerrogativa do advogado criminalista do OAB Ceará. Quantos atendimentos? 2 horas da manhã de delegacia eu fiz. Quantos atendimentos em fóruns? Colegas com a prerrogativa respeitada, nós íamos lá, resolvi, ficava tudo ok, o colega se sentia prestigiado e conseguia trabalhar, certo? Mas isso é um atendimento pontual. O atendimento que eu sempre falei que é mais importante é o preventivo. É que quando a autoridade policial, o juiz, o promotor, vê o advogado ali, ele respeite. Como é que um juiz que vê uma testemunha de uma ação trabalhista que está ali com um advogado da parte que ele chamou a testemunha e distrata uma testemunha, dá ameaça de prisão a uma testemunha? O juiz não pode ameaçar, ele tem que prender ou não, se tiver ocorrendo algum crime. E aí o advogado, muitas vezes... Se tiver ocorrendo crime, mas muitas vezes o advogado... Mas eu acho que nós temos... Se recolhe por causa disso. Eu acho que nós temos hoje uma situação mais grave. Aquele primeiro dia do julgamento dos processos do dia 8 de janeiro... Sim, aquilo foi ali lastimável. O advogado errou numa citação. Sim. E o relator tratou o advogado... O chacota com desdém. O chacota e tal. Eu acho que aquilo não é bom para ninguém. E faltou na OAB o tamanho necessário para pôr ordem na casa. E olha, peraí, vamos nos tratar com respeito. O advogado tem que tratar o Supremo Tribunal Federal com todo acatamento, com todo respeito, mas precisa receber deste mesmo Supremo Tribunal Federal o mesmo respeito, o mesmo acatamento. E isso não tem acontecido. Então, eu vejo com muita preocupação. E fico mais preocupado ainda quando eu vejo que boa parte da nossa categoria, boa parte, não está vendo essa necessidade de mudança, que precisa mudar. Quem está cheio de conveniência, o Brasil vive um momento tão difícil que as pessoas frágeis, temerosas, que não são dotadas de coragem pessoal, de cultura jurídica, não devem jamais se candidatar à presidência da OAB. Porque o momento reclama conhecimento jurídico, destemor, em defesa da democracia. Independência. Em defesa do Estado democrático de direito. Não dá para fazer conchavo para deixar alguém como presidente da Ordem dos Advogados do Ceará, por exemplo, ou da Bahia, para acomodar. Não existe. O momento atual, mais do que nunca, reclama que os próximos presidentes da OAB sejam pessoas com muita cultura jurídica, uma formação ilibada e coragem pessoal. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil.
muito difícil. Então, assim, quem está calado agora não pode querer ser presidente da OAB, não deve ser nem conselheiro da OAB. Nós precisamos ter o presidente da OAB, ele precisa ter um conselho que lhe dê total retaguarda, que esteja com ele nas suas dificuldades. Então, nós precisamos pensar não só no presidente que nós vamos votar. Isso vale para o Conselho Federal também. Vale para o Conselho Federal. Então, nós temos que ver quem são os advogados que nós estamos votando para formar o Conselho Federal. Cada estado indica 3. São pessoas que hoje estão se posicionando ou vão ficar caladas? Porque eu acho que o momento não permite mais o silêncio. O silêncio hoje é tão pecaminoso quanto a agressão à ordem constitucional. Quem hoje está tolerando, que está em função, em cargos de comando da OAB, que está tolerando calado desvios de função, não podem mais continuar. E outra coisa, está sendo criado em todo o país, nós sabemos disso, de um tempo para cá, as associações. Por exemplo, a ANACRIM, a ACRIM, Abracrim, Anacrim. Acrifor. Por que está sendo criado isso? É simples, o fato é simples. Porque a OAB não está tendo a representatividade adequada junto aos seus... Na defesa dos advogados. Então, olha, paralelamente está sendo criado um poder paralelo, que não era necessário. Se nós tivéssemos aí, não estou falando só do Ceará, não. Se nós tivéssemos aí uma OAB independente, e atuante, fortificada e atuante, nós não precisamos ter Anacrim, Abracrim... E tem um porém, viu, Marcelo, que é importante se trazer aqui, que às vezes o telespectador pode estar se dizendo assim, eu não sou advogado, eu não tenho nada a ver, eu não vou ligar para isso. Mas a hora que aí você tem for humilhado... Não, tenha calma, tem um pequeno detalhe. Fora isso aí que você falou, quando você contratar um advogado, cidadão, você vai querer ter um advogado ao seu lado que lhe defende na frente de quem for. E não é todo advogado que vai ter esse peito. Por quê? Porque não tem a retaguarda muitas vezes da OAB. Mas tem outro detalhe. Quem é que manda a lista tríplice para o governador do estado, aqui no nosso caso, Ceará, com o nome de 3 advogados para um ser escolhido para ser desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, que vai julgar os recursos do seu processo, que vai julgar a apelação do seu processo de divórcio, do seu processo criminal, do seu processo de dano moral ou material. Quem é que vai indicar essa lista tríplice? É a OAB. Então, se você não tem uma OAB comprometida com o social, realmente, como o professor Cândido falou, pode ter gente de todos os partidos dentro da chapa, e é para ter, é para ter. O que eu não posso ter é uma chapa para a OAB com ideologia política fechada, porque aí qual é a consequência? Os 3 nomes que vão ser enviados, porque passa pela votação da classe algumas vezes, mas depois vai para a votação do conselho, e é o conselho que escolhe dos mais votados 3, para ir 6, para ir para o tribunal. Aí o tribunal tira 3 e o governador escolhe um dos 3. Então, se você manda 6 só com uma determinada ideologia, o que foi escolhido está bom para a ideologia. Mas não é só essa questão. Eu acho que isso é você tem razão, importantíssimo. Mas eu acho que, além disso, nós temos a questão da própria fiscalização das instituições. A OAB sempre teve esse papel. Sim. Acompanhar, o próprio respeito ao Estado Democrático de Direito, são todos os aspectos. Então, quando a OAB está muito vinculada a um determinado... A politicagem. Não, ao determinado partido, ao determinado governo, o que nós temos? Nós temos o silêncio. A OAB fica silenciada. E eu me lembro que eu não participei da última eleição porque eu estava como reitor e achei melhor manter uma certa distância. Mas a gente sabia que algumas instituições públicas estavam participando. E é preciso se fazer essa fiscalização. A chapa que for apoiada, eu acredito que o governador e o prefeito não queiram se envolver nisso. Mas se a gente souber de algum candidato que esteja buscando o apoio, não ostensivo, que a gente sabe que não é ostensivo, mas se algum candidato estiver buscando, alguma chapa estiver buscando apoio ou do governo do estado, ou prefeitura, ou de associação, ou pessoal de algum político. Então, nós temos que deixar esse pessoal fora. Esse pessoal não pode ir para a OAB, porque nós precisamos da independência da nossa instituição. Com certeza. Ninguém está satisfeito com o que está aí. Ninguém está satisfeito. Então, é preciso mudar isso. Precisamos mudar. Vivemos um momento muito difícil. O país está tensionado. Aliás, está tensionado já há muito tempo. E é preciso destensionar.
É preciso a gente voltar a dialogar. É preciso que eu veja nas pessoas que pensam diferentes de mim, eventualmente ele pode ser meu adversário político, ele não é meu inimigo. Sim. Nós buscamos o bem do país. Sim. Então nós precisamos ter capacidade de dialogar. Sim. Eu acho que é importante que a gente tenha capacidade de dialogar. Isso significa dizer que a próxima administração da OAB deverá ser plural, ter membros com todas as formações ideológicas, isso aí, professor, para que possa ter um diálogo aberto. Seja lá quem for o presidente da República, seja lá quem for o governador do Estado, seja lá quem for o prefeito, ele terá o diálogo da OAB. É o que falta em todo segmento. E nisso aí, nós temos que dar a César o que é de César. Eu, pelo menos, procuro ser o mais justo possível. Nisso aí, eu elogio o nosso colega advogado, que já foi presidente da OAB, o Hélio Leitão. Porque o Hélio, independente, ele sabe que o posicionamento político dele é totalmente diferente do meu. O Hélio, ele é presidente do PCdoB, eu creio ainda. Não sei, mas ele já foi. Ele é ligado, mas ele sabe que eu sou conservador, mas sempre teve a maior cordialidade comigo. Sempre me respeitou muito, como eu respeito. Quando eu saí, né, da minha internação da Covid, ele encabeçou a ideia de mandar um documento do AB, né, homenageando e tal. Então, assim, sempre teve muita cortesia comigo, independente da ideologia política minha. Sim, mas tem que ser com todos. É isso que tem que ser. Tem que ser todos. É isso que tem que ser. Mas estou dando um exemplo. Mas eu acho que o que perde na OAB hoje não é esse trato pessoal. O trato pessoal, ele sempre foi muito bom. O trato pessoal, até porque as pessoas querem o apoio, precisam de um voto, etc. e tal. Mas QD a OAB, por exemplo, levantando a voz contra o governo do Estado, contra a prefeitura, isso que você não vê. Quer dizer, cobrar do Tribunal de Justiça determinadas urgências, determinadas formações institucionais necessárias. É isso que nós estamos discutindo. Porque senão vai para o campo pessoal em que as pessoas fazem muito mais por interesses eleitorais do que propriamente de manter a instituição com a independência que nós teríamos que ter mais 2 programas aqui, porque ninguém entrou nem na questão da advocacia ainda, do exercício profissional, né? Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Um minutinho para o senhor dar um recadinho para as pessoas de casa. Um recado pessoal, eu diria. Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de ter participado aqui com esses 2 queridos amigos, Carlos e Carlos, né? A oportunidade de ter um debate tão aberto, tão sincero, tão leal, e poder dizer aos ouvintes da necessidade, mesmo que não é advogado, mesmo que não é ligado à universidade, mas tanto a universidade quanto a OAB são patrimônios da sociedade. Então, todo mundo tem interesse e todo mundo deve estar atento, todas as pessoas devem ficar atentas ao que vem acontecendo nas nossas instituições. Eu acho que esse sentimento cívico é fundamental. E eu acho que um programa como esse, ele contribui verdadeiramente para que a gente possa fazer reflexões como as que aqui nós fizemos, chamando a atenção das pessoas, despertando as pessoas para o interesse que cada um deve ter pelo regular funcionamento das instituições. Com certeza. É isso aí, muito obrigado por esse bate-papo tão bacana, tão histórico de mim. E histórico. Recheado de conteúdo, né? Recheado de conteúdo, é verdade. Então fique ligado de terças e sextas às 20h30 e domingo às 18h30 aqui pela nossa TV Metrópole.